Oi, pessoal. Vamos para a aula agora. Está aparecendo? Certo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a química da cerveja. Vou falar sobre a história. De acordo com Keokeley 2000, a cerveja é uma bebida elaborada com malte de cevada, água, lúpulo e fermento, que é a levedura. O homem já dominava, desde a mais remota antiguidade, a técnica de produzir bebidas fermentadas pelo processo de malteação dos grãos. Então, o que eu vou falar sobre a história? Como o homem antigamente ele já tinha essas técnicas de produzir a bebida, essa técnica foi se evoluindo conforme os anos e se causando tecnologia, a tecnologia foi evoluindo. Então, vamos falar sobre a química das cores da cerveja, que é duas importantes reações químicas que são responsáveis pela cor da cerveja, que é a reação de Maillard e a caramelização, onde a reação de Maillard fala que pode ser resumida como aminoácidos reagindo com açúcares redutores, onde há muito aminoácidos e açúcar no malte de cevada, de modo que centenas de possíveis produtos químicos podem resultar nesse processo, como sabor, aroma e cor. A caramelização é uma forma de pirose, é a decomposição termoquímica sem a presença de oxigênio. Basicamente, se aquece o açúcar até que se desfaça. Dos muitos produtos possíveis à caramelização, os principais compostos de aroma são furanos e os acetato de etilo. Então, a composição da cerveja. Tem um malte, é quem fornece os açúcares ao monto, que após o processo de fermentação será convertido em álcool e é obtido através do processo de malteação, que é uma germinação parcial e controlada dos grãos para ativação do metabolismo da semente. O malte também determina a cor e o corpo da cerveja, além de contribuir com outras características como sabor e aroma. O lúpulo ele é responsável pelo amargar e aroma da cerveja. É uma flor que contém a substância lupina, que além de conferir as características já citadas, também ajuda a preservar o produto final, pois possui poder bacteriológico, além de estabilizar o sabor da espuma da cerveja. A água tem papel fundamental da qualidade de cerveja, pois pode representar até 95% do seu volume final e deve seguir os padrões de potabilidade, ser limpa, inovadora e incolor. A levedura é o ingrediente encarregado de realizar o processo de fermentação microbiológica, que consome os açúcares presentes no monstro, convertendo em álcool e dióxido de carbono, que é o CO2. Existem muitas variedades de levedura disponíveis, porém, normalmente a mais utilizada é esse nome. Também pode contribuir com características de aroma e sabor da cerveja. Porque a gente tem uma cerveja, a quantidade de água, malto, lúpulo e a levedura. As características de cada cerveja, o que vai mudar vai ser o malto, a levedura e o lúpulo. Pode ter mais lúpulo, pode não ter, pode ser mais amarga, pode não ser. Então, teor de etanol nas principais bebidas. A cerveja tem 4,5% a 6%, o vinho tem 12% a 16%, o vinho do Porto tem 18% a 22%, a tequila tem 36% a 54%, o rum tem 35% a 58%, a cachaça tem 38% a 54%, a vodka tem 36% a 54%, o uísque tem 38% a 54%. O processo de fabricação. O malto mais a água vai virar um monstro, que vai entrar o lúpulo para fervura, vai acontecer o resfriamento, depois entra o fermento para fermentação, depois ocorre a maturação, depois a filtração, depois a envase, e daí vai para as garrafas e as latas. Controle de qualidade. Vai para a amostragem e tratamento preliminar, onde a amostragem é o tempo mínimo entre coletas de amostra e análise. A análise sensorial é as características organolépticas, que é o cheiro, a cor e a lipidez. O tratamento preliminar é a desegarificação ou descarbonatação, que é converter a amostra em milimer, tampá-lo e agitá-lo lentamente, diminuir a pressão interna, retirando a tampa a cada agitação, repetição de 20 vezes. Filtração simples é a eliminação do gás carbônico. Aí depois ocorre o extrato aparente, que é o sacarômetro ou refratômetro, que é ler atentamente o manual do refratômetro e realizar a limpeza da janela do prisma, posteriormente calibrando a escala usando água destilada,
Colocar 3 gotas de cerveja, espalhar no prisma e focalizar. Girar as manivelas até a linha horizontal, permanecer nítidas, dividindo o campo visual em 2 partes. Proceder à leitura na escala superior e anotar a temperatura do termômetro. Após a leitura, realizar a limpeza do prisma. A determinação do pH, a gente tem que calibrar o pHmetro de acordo com o POP, transferir a amostra já descarbonatada para o becker e imergir o eletrodo do equipamento na mesma. Homogeneizar a alíquota da amostra e observar a leitura. Depois a gente tem a turvação, que é o tubidímetro, que é o aparelho que deve ser ligado 2 horas antes da análise, calibrar o mesmo com padrão de 1000 NTU e padrão 10 NTU. A amostra da cerveja deve permanecer em geladeira a 0 graus Celsius por 24 horas, após levar ao freeze por 5 minutos. Introduzir a cubeta com a amostra de 25, mais ou menos 1 ml, no aparelho e fazer a leitura. O ITT, que é o poder redutor da cerveja. Como a amostra já descarbonatada, pipetar uma alíquota de 2 ml dessa e adicionar ao tubo de ensaio. Adicionar 1 ml da solução 2,6 de clorofenol e hidrofenol, DCI, que é 0,1%, homogeneizar o produto formado e esperar alguns segundos. Vermelha torne-se a bar, se possível. Aplicar, portanto, a análise quantitativa, feita por meio do espectrofômetro. Aqui tem o fluxo do processo, que vai para a moagem, depois o cozimento, depois a filtragem, depois a fervura, depois o resfriamento, depois a fermentação, a maturação e vai para o engarrafamento. A espuma, sabe aquele colarinho que também é chamado de espuma da cerveja, o chopp, tem importância para manter a conservação da bebida. Esse é o ponto principal da espuma, mas também a espuma mantém a temperatura da cerveja do chopp por mais tempo. E também evita que a cerveja ou chopp tenha contato direto com o ar, diminuindo assim a oxidação e preservando os aromas da bebida. Por isso é importante sempre prestar atenção na formação da espuma da cerveja, pois quando essa espuma se desaparece muito rápido ou nem chega a se formar depois de encher o copo, é sinal de que a cerveja ou mesmo o chopp pode ter algum defeito. E daí a gente tem a turvação, que pode ser ocorrida de 3 formas, onde a gente tem a turbidez permanente, que forma-se por meio de algum tipo de contaminação ou quando a cerveja apresenta amido em excesso. O maior problema desse tipo de turbidez é que não há solução. Uma vez formado na cerveja, permanecerá na bebida. Por isso seu nome, permanente. Dessa forma, o único caminho para não ter que lidar com esse problema é evitando. Boas práticas de sanitização e a conversão do amido durante a basagem são as formas de evitar a turbidez permanente. Aí a gente tem a turbidez temporária, que é esse tipo de turbidez se forma quando a cerveja é resfriada em temperatura muito baixa. A turbidez vai desaparecendo conforme a cerveja vai retornando à sua temperatura ideal. É preciso, portanto, estar alerta, pois quando há alteração frequente de temperatura, a turbidez pode passar de temporária para permanente. As temperaturas baixas, polifenóis e proteínas formam a ligação que propicia a turbidez. Para que não se forme, o indicado é evitar que quantidades exageradas de proteína e polifenóis se desenvolvam na cerveja. Aí tem um excesso de levedura, onde as leveduras em suspensão pode causar uma leve turbidez na cerveja. Isso é natural. No entanto, é preciso observar esse processo e evitar exageros. Algumas formas de minimizar esses problemas são fermento floculento, maturação longa, purgas bem realizadas. Não se preocupe com a maturação longa, pois ainda assim as temperaturas são capazes de sobreviver e chegar até a garrafa para garantir seu fim. Como evitar essa turvação? Mantenha o teor de proteína baixo. O teor de proteína na cevada deve ser mantido abaixo de 10%. Isso evitará uma sobrecarga de nitrogênio quando a cerveja estiver pronta. Quando bem dissolvida, a cevada oferece a quantidade de polifenóis suficiente para que aconteça uma retirada dos compostos nitrogenados durante a mostura e fervura. Outros pontos que também vão ajudar são acertar o pH da mostura, que deve estar entre 5,2 e 5,5, para melhorar a ação dos proteases e valores de estabilidade. Então, fervura intensiva do monstro com pH de 5 aproximadamente e preparados como taninos
vão proporcionar a retirada da parte dos elementos proteicos. Em montro com adjuntos são maltados, que têm menos cevada malteada, a dissolução do nitrogênio. Em consequência disso, perde-se a capacidade de precipitação dos elementos nitrogenados pelas reações do polifenóis. Retire o turbo quente. Altas temperaturas ajudam a retirar os polifenóis, polipeptídeos e o glucanos. Fazer a maturação em temperaturas abaixo de menos 1 grau Celsius proporciona estabilidade proteica. Dessa forma, o processo de maturação de 7 dias abaixo de menos 1 grau Celsius também são benéficos. A filtração fina proporcionará maior estabilidade para a cerveja, ou seja, o processo deve ser feito quando a cerveja estiver a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius. Na hora de encher as garrafas, a absorção de oxigênio deve ser baixa, e a cerveja não deve ter contato com metais, como ferro e estanho. Estabilize a cerveja. Produtos químicos para estabilizar a cerveja são adicionados na fervura do mosto, assim como as enzimas proteicas. Esses produtos decompõem seus compostos proteicos, que deixam de ter capacidade de turvação. A enzima mais usada é proveniente da propaína, a uma temperatura de 27 graus Celsius. Essa ação permite a paturação da cerveja. Evitar a turbidez da cerveja é uma ação que pode ser realizada em cada etapa do processo de produção de cerveja, com diversos métodos. Então, as análises microbiológicas da cerveja. A gente tem como análise biológica da cerveja, do produto acabado, que irá quantificar as unidades formadoras de colônias de bactérias presentes no produto, que pode deteriorizar a cerveja. A pasteurização, que a eficácia da pasteurização é medida pela ausência de micro-organismos presentes na cerveja analisada. A gente tem os pontos do processo, que existem pontos importantes no processo para serem verificados, contaminantes que podem estar danificando o produto, exemplo, água de enxágue, fermento e vasilhames. E, por fim, ter um controle microbiológico é a ferramenta que agrega qualidade ao produto final. Ajuda o consumidor a desenvolver a fidelidade pela marca e também porque sabemos o que é certo a se fazer. Então, armazenamento da cerveja. Se quiser conservar a cerveja por meses sem alteração de sabor e aromas, mantenha uma geladeira a temperatura em torno de 0 graus Celsius, que terá o melhor resultado, chegando ao prazo de validade com grandes folgas. E atenção, calor acima de 25 graus Celsius durante poucas semanas pode causar aumento excessivo das leveduras, estragando a cerveja e até explodir nas garrafas. Acima de 30 graus Celsius, os líquidos e gás carbono dilatarão e poderão causar a ruptura do vidro da garrafa. Então, eu vou mostrar para vocês um videozinho sobre a fabricação da cerveja. Bem interessante. Então, pessoal, talvez vai ser um pouco barulhento aqui, porque tem motor girando e ligado, né? A gente está começando a nossa visita virtual. Vai começar agora o terceiro fabrico, porque é sequencial, né? Vai fazendo braçagem em sequência e está sendo colocado o malte, então, e vai começar o processo agora. O malte ele sai da sala de moagem e ele entra aqui e cai por gravidade. O malte sai aqui da sala de moagem, ele vai manual mesmo, então está levando ali e ele cai por gravidade na tina de mostura. São 435 quilos de malte em cada aporte. Ele entra aqui e cai ali naquela primeira panela, que é a panela de mostura. Aqui a gente consegue ver os 4 equipamentos simultaneamente. Então a gente tem aqui em ordem a panela de mostura, a tina filtro, a fervura e a tina de Whirlpool. Não sei se a gente vai conseguir ver, mas está caindo mais um malte ali e ele desce aqui. Como está muito quente, acaba tendo muito vapor, não dá para ver nada, mas o malte caiu aqui, tá, gente? O processo de mosturação aqui leva 50 minutos e é utilizado 3 rampas. Uma rampa de protease a 52 graus Celsius, uma rampa privilegiando beta-amilase a 64 e uma rampa final de mash out a 72 graus. O processo inteiro leva 50 minutos. O processo é rápido de conversão, né? São 435 quilos de malte, a maior parte é malte Pilsen mesmo, mas tem malte melanoidina. E qual que é o outro malte, Hernani? Tem melanoidina e carapil. Esse é o Hernani, ele é um dos proprietários aqui. A gente já vive faz bastante tempo, né? Desde que tinha só uma fileira de
tanque, eu já vou mostrar a fábrica toda para vocês. Como os processos aqui são sequenciais, então está começando aqui o processo de mosturação, mas esse é do fabrico 3. Já estão todos os tanques aqui, todas as quinas, elas estão cheias e elas estão, cada uma fazendo um processo. Então, o próximo processo, depois que terminar esse, vai fazer as 3 rampas de temperatura e vai ser transferido para a tina field. A gente vai aqui acompanhar o Hernani enquanto está fazendo a conversão. Ele vai fazer a medição do extrato. Então, ele está usando aqui um refratômetro digital. É basicamente aquele que eu mostrei para vocês, só que digital. Ele está fazendo o zero do refratômetro com água destilada. E agora está calibrado, basicamente, né? Então foi feita a medição 3 vezes, pelo que eu vi aqui deu mais ou menos 13 graus 4, né? E qual que é o previsto para essa etapa do processo? O previsto é 13, então tá certinho e bateu perfeito. E ele vai fazer a medição do pH do mosto final antes de entrar na etapa de fermentação. Então começa limpando e calibrando o pH, ele vai inserir a sonda ali. Finalizou de descer o malte, eles fazem uma lavagem só para garantir que todo o malte que estava ali na tubulação desça para a tina de mostura. Isso acontece porque em algumas cervejarias, dependendo de como é a configuração, pode ficar malte retido aqui na tubulação e aí ele acaba tendo problema de mofar e tudo mais. Claro que não aconteceria aqui porque eles fazem braçagem todos os dias. E aí eles colocaram uma tampa ali, porque essa panela ela vai chegar em temperaturas altas e vai sair vapor, para o vapor não voltar lá para cima. Então aqui todo o malte foi arriado e começou o processo. Tem 2 pás bem grandes aqui e umas aletas do lado para a agitação ela não ser uma agitação que cria caminhos preferenciais. Então as 2 pás elas não são simétricas, elas são assimétricas e está tudo para baixo do moço, vocês não vão conseguir ver agora. Mas o objetivo é não criar um caminho onde sempre vai seguir o mesmo caminho. A mistura ela tem que ser o mais homogênea possível e aí você tenta quebrar caminhos preferenciais. Aqui a gente consegue ver um spray ball. Por meio de agentes sanitizantes e detergentes alcalinos, detergentes ácidos, é feita a limpeza do tanque. Claro, num tanque desse tamanho, é difícil colocar um operário aqui dentro para limpar na mão. Então, toda a limpeza é feita por meio de agentes químicos utilizados sob pressão. Esse spray ball ele é todo furadinho e ele é projetado para alcançar todo o tanque. Então, todos os equipamentos na indústria têm um spray ball desse. Saindo daqui, o mosto ele segue pela tubulação e chega na tina filtro. Como o processo aqui é sequencial, enquanto está fazendo a mosturação lá, está fazendo a lavagem e a clarificação dessa segunda tina. Então, aqui já está na etapa de lavagem, está entrando água limpa. A água limpa, ela vai passar e ela vai literalmente lavar os grãos, levando o resto de açúcar para a próxima panela. O processo que o Hernani usa aqui é o Vetspert. Todo o processo é anotado, tem uma planilha de controle de cada cerveja.
Então, essa é a planilha de mosturação e acompanha a fermentação aqui também. E aqui os dados de hoje. Trasfega, filtração, fervura, o processo aqui ele é contínuo. Então, vai iniciar, terminou a recirculação, está clarificado. A gente sabe que está clarificado por meio desse visor. Então, é difícil ver aqui na imagem, né? Difícil de ver no celular. Então, está bem clarificado o mosto. E a partir do momento que está clarificado o mosto, inicia o processo contínuo de lavagem. Ali está a tina de água cervejeira, de água quente. Ela já é tratada. Então, ela vem pelas tubulações, ela entra aqui na tina filtro e ela começa a lavar, jogando água limpa. Isso é um processo contínuo. Então, vai entrando água limpa, vai passando pela cama de grãos e vai saindo por aqui e entrando na tina de fervura. Então, a tina de fervura está começando a encher agora. Então, a gente consegue ver ali, apesar do monte de vapor, ali está entrando o mosto que está saindo aqui da tina de clarificação. Então, aqui já é pré-aquecido, por isso está com tanto vapor. Ali mais um spray ball, que eu acabei de falar para vocês, né, que é um instrumento de sanitização e de limpeza, na verdade. E aqui o mosto começando a encher a tina de fervura. Pode ver que faz bastante espuma nesse processo, dependendo, então, da quantidade de vapor que está passando. Isso aqui é uma panela encamisada. Então, aqui, além de um isolamento térmico, a gente tem uma serpentina de vapor superaquecido passando. Dependendo da quantidade de vapor que está passando, essa espuma, e junto com a tensão superficial criada pelas proteínas que estão no malte, né, que passam para o mosto, podem fazer isso aqui levantar com bastante fervorosidade e cair todo esse mosto da panela. Aqui o Hernani está programando a rampa que vai fazer a sacarificação do mosto que está na tina de mostura. Então, abre a válvula de vapor aqui e começa a passar vapor aquecido na panela. Então, agora vai elevar a temperatura. A gente pode ver que está bem baixa a temperatura, né? Não tem todo aquele vapor saindo. E agora já começa ali nas paredes, ó, que a transferência de calor é feita na parede. Aqui na cervejaria, a relação água-malte utilizada é 1:3. 1 kg de malte para cada 3 litros de água. Quer dizer, não na cervejaria, mas nessa receitinha específica. Lembrando que a gente falou, quanto mais água a gente destinar para as lavagens, mais rendimento tende a dar no processo. Mas quanto menos água tiver também aqui na mosturação, mais eficiente é o processo de conversão enzimática, mais rápido porque você tem mais enzimas concentradas. O problema é que uma hora você tem tão pouca água que o mosto fica tão espesso que você não consegue fazer agitação. E a gente consegue ver aqui quão espesso já é o mosto. Não é uma coisa ralinha, igual aquele processo que vocês viram lá em casa, que era uma relação água-malte 1:8, porque toda a água já estava dentro do processo de sacarificação. Aqui não, o processo é bem mais concentrado, então o processo é mais rápido e, em teoria, mais eficiente do ponto de vista de conversão enzimática. E aí, pessoal, depois da água pronta, aqui já na temperatura de início de processo de mostura, arriado o malte, tá? Esse processo aqui, das 3 temperaturas que eu faço, 5,2, 64, 72, e o mash out é 77, esse tempo leva mais ou menos uns 50 minutos de rampas. Dessa pós-mostura aqui do mash out, eu passo para a panela filtro. Aqui, esse processo todo do mosto primário e secundário demora mais ou menos 1h30, 1h40, até 1h50. Isso varia um pouquinho. Tá? Da mostura feita e transferida para a tina filtro, eu começo uma recirculação, tá? Até limpar o mosto, tá? Até ficar, o mosto primário ficar limpo, e aí começa a passar para a panela de fervura, que é essa panela aqui, passar para a panela de fervura. Importante é o seguinte, o mosto pode ser aquecido
gradativamente, à medida que ele vai entrando. Não muito, para não haver entre a síntese de vapor e o mosto não haver uma caramelização, a gente faz uma circulação, uma pequena circulação, que a boca fique circulando o tempo todo, para que esse mosto fique em movimento o tempo todo, para que não haja um contato de muito tempo com o mosto com a parede do vapor. Okay? Depois desse final do primeiro mosto primário e mosto secundário, começa a fase de fervura, que dura 1 hora. Tá? Aí, nesse tempo de 1 hora, a gente acresce os lúpulos. No caso aqui é meio e final, tá? 30 minutos e 60 minutos. E ferve. No término da fervura, passa-se para uma panela de vivo, que é essa panela aqui. Tá? Já entra em circulação, já entra por 2 tangenciais, né? Já faz o movimento de virgo para que o trube fique concentrado no meio e na parte de baixo da panela e a saída pela lateral. E a última etapa, depois que sai da fervura, é aquela separação centrífuga que a gente chama de virgo. Aqui na Providência, eles têm um equipamento quadribloco, então todos os processos são feitos em tinas distintas. É muito bom para o objetivo da nossa aula isso. Então aquela tina ali só faz aquele movimento centrífugo para concentrar os materiais mais densos no meio da tina e sair com ele totalmente clarificado. Então essa tina, vocês podem ver que ela tem um diâmetro muito maior que as outras, porque a decantação, a velocidade de decantação é função da altura. Então aqui no meio, ó, a gente já começa a ver o topo do trube se formando, aquele pontinho triangular. Então o mosto está caindo, mas como foi feita essa concentração de materiais mais densos no meio, a gente já viu os materiais densos ali sendo concentrados. Aqui no canto está difícil ver por causa do vapor, mas aqui é mosto clarificado. Esse aqui é o painel de controle da tina de Whirlpool. Ele tem um diâmetro, uma geometria bastante peculiar. Ele não tem uma pá no meio para fazer agitação. Na verdade, ele tem 2 bombas bem potentes que elas entram tangenciais à parede do tanque. Como ela vai entrar tangencial à parede do tanque, os 13 minutos, que é o tempo de passagem para essa tina, da tina de fervura para cá, leva 13 minutos o processo, só nesse movimento tangencial que ela faz é suficiente para fazer a concentração dos materiais mais densos no meio. E como o processo de decantação ele é de cima para baixo, existem diversas saídas para apressar o processo como um todo. Então, a partir do momento que fez essa agitação, ela descansa 20 minutos e começa a tirar aqui por cima. Tem uma válvula por cima. Quando esgotou essa válvula, tira pelo meio. Quando esgotou essa válvula, tira por baixo. Quando esgotou essa, tira por mais uma. Daqui, ela vai direto para o trocador de calor. Tem um controlador de temperatura aqui. E o trocador de calor já está a 9 graus, que é a temperatura provavelmente bem perto da temperatura de fermentação. Então, a gente vai ver a tina de Whirlpool por fora agora. A gente pode ver que ela tem uma geometria bem diferente. Ela é menor, mas ao mesmo tempo tem um diâmetro muito maior, comparado com a tina de fervura, por exemplo. Ó. Isso porque a gente quer um diâmetro muito grande, porque o caminho de decantação ele é menor, a partir do momento que o diâmetro é muito grande. Então ela sai dali, vamos ver se a gente acha aquelas entradas tangenciais aqui por fora. Então, aqui é a entrada tangencial. Vocês podem ver que elas entram exatamente no sentido paralelo, tangente ao tanque. Então, essa entrada, ela é responsável pelo movimento circular que o mosto vai fazer lá dentro. Elas são controladas por válvulas solenoides, a gente pode ver aqui, por isso que a gente pode fazer o controle pelo comando lá em cima. E indo para o outro lado do tanque, a gente tem as saídas de mosto. Então, a primeira saída, a segunda saída, a terceira saída, e vocês notem que é bem pequeno a altura entre elas. Isso porque o limitante aqui, o limitante na verdade não, mas o que acontece é o diâmetro do tanque sendo muito grande, isso aqui representando uma quantidade bem grande de cerveja. Então, ela sai por aqui, tem a por baixo, que não estou achando, está aqui, ó, a saída por baixo também. Então, elas saem, elas vêm por
sai ali, ela deve dar uns 80 graus, 90 graus quando ela sai ali. Ela entra aqui no trocador de calor. Isso aqui é um trocador de calor de placas. Antes de eu continuar, o Hernando me chamou para mostrar a formação do tube, como fica bem bonitinho. Olha que maravilha. Tudo isso aqui é aquilo que eu fiz lá em casa e eu tive perda, mas aqui é um equipamento especial feito para isso. Então vocês podem ver, não tem nada de moço praticamente. E todo o material sólido está ali no meio. Isso é um dos motivos que a cervejaria industrial tem mais rendimento que a cervejaria caseira. Não só isso, todas as etapas elas são mais eficientes, mas olha aqui, a gente pode ver quase nada de líquido comparado com o processo que vocês viram lá em casa. E aproveitando, não sei se vocês conseguem ver ali no canto, essas são as entradas tangenciais. Vocês podem ver, elas são realmente tangenciais à parede e elas são responsáveis pelo movimento centrífugo que vai acontecer aqui. E já desse lado a gente consegue ver as saídas. Então são as saídas superiores e aquela saída por baixo, que é a responsável realmente por manter essa eficiência tão grande. Eu estou até bem impressionado como está eficiente esse equipamento. Agora está iniciando o processo automatizado de limpeza, né? Então está saindo água por ali e está empurrando esse resto de trube para as canaletas que ficam ao lado. E existe uma ajudinha manual para apressar esse processo aqui com água com pressão, mas é bem mais fácil do que o processo que a gente faz em casa. Continuando o processo, então, aqui embaixo, né, do resfriamento da cerveja, a gente tem aqui, então, o primeiro trocador de calor. É um trocador cheio de placas, onde, por um lado, passa água cervejeira mesmo, do outro lado passa o mosto. Muito difícil explicar isso aqui, mas eu acho que vocês já viram um exemplo de um trocador de um estágio só. Esse aqui, ele tem algumas dezenas de placas, na verdade. E a saída dele, então, sai um mosto cervejeiro resfriado a mais ou menos uns 35, 40 graus. Só que isso aqui continua dentro de um segundo trocador de calor. Nesse caso menorzinho, né? Também com um monte de placas. Esse quase dá até para contar o quanto de placas. Esse aqui é trocado entre o mosto, que está ali a 35, 40 graus, incluindo refrigerante alimentício, tudo bem? É o padrão para a indústria cervejeira, e ela é resfriada até 9 graus, que é a temperatura de inoculação da levedura. Então ela sai aqui pela mangueira cervejeira. Esse tipo de mangueira é bem caro, é uma mangueira própria para passar ácido, base e tudo mais, e ela vai até o tanque aonde está sendo enchido agora. Chegamos no tanque, ela entra aqui por baixo do tanque. Esse aqui é um tanque de 20 mil litros de cerveja. Olha que maravilha, olha que coisa linda. Tanque 18, ele está setado aqui, eu não sei quanto que ele está setado, né, mas a temperatura interna dele está mais ou menos 11 graus, que provavelmente é bem perto da temperatura de fermentação dessa cerveja. Tão grande que mesmo trocando para lente aberta do celular, eu não consigo pegar o fermentador inteiro. Então está aqui a linha de fermentadores de 20 mil litros da Providência, e aqui do lado a gente tem os fermentadores, os primeiros, quando a fábrica iniciou, eram fermentadores de 5 mil litros. Eu conhecia aqui a Providência quando eu só tinha esses fermentadores aqui. Qual é essa linha de fermentadores? Isso entra muito com aquilo que a gente falou na nossa aula sobre legislação e como abrir uma cervejaria. Essa cervejaria aqui começou com esses 6, 7 fermentadores, mas ela começou planejada para expandir. Vamos pegar uma imagem bem geral para vocês verem como está expandido hoje. Aqui a gente começa a ver a fábrica como um todo. Então, aquela linha de fermentadores iniciais, você vê só com aquela linha de fermentadores, e com o passar do tempo foi colocando de um em um, até preencher com esses fermentadores aqui que são maiores. E hoje tem até uma linha de fermentadores lá fora. Vamos lá ver. Esses são os fermentadores externos. Eu não conhecia esses fermentadores ainda. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 fermentadores de 20 mil litros. Então, temos 120 mil litros de cerveja aqui. Eu falei errado, de dentro eu acho que eles são de 10 mil litros, na verdade, não de 20 mil litros. Esse aqui está passando o pé direito da fábrica, e a gente consegue ver por outro ângulo. Então, são diversos fermentadores, 22 dentro, mais 6 fora. E aqui a gente consegue ver um ângulo melhor da cozinha de braçagem, da sala de braçagem. Acabou faltando uma coisa bastante importante no
acabou de resfriar a cerveja aqui, acabou de resfriar o mosto, ele passa por aqui e aqui tem um dispersor de oxigênio. Esse dispersor geralmente ele tem uma granulometria, uma porosidade de menos de 2 micras. Então entra aqui o mosto sai por aqui, e quando o mosto entra, está entrando oxigênio por essa linha de gás aqui. Então é simultâneo. Ao mesmo tempo que passa o mosto, passa o oxigênio. O oxigênio ele vem de oxigênio medicinal mesmo, de oxigênio próprio para o consumo. Tem aqui um rotâmetro, que é um equipamento que você mede a vazão de oxigênio. Então você coloca a vazão de oxigênio ideal para o tanto de cerveja que está passando, para o tanto de mosto que está passando. No processo de produção de cerveja, o ideal, em geral, é atingir praticamente a saturação de oxigênio. Se dá ali por volta para ar, perto dos 12 ppm. 12 ppm é o normal para uma cerveja leve como essa. Normalmente se faz 1 ppm para cada porcentagem, para cada grau Plato de cerveja. Então essa é uma cerveja de 11 graus Plato, se eu não me engano. Está passando 13 aqui, mas sofre uma diluição antes de chegar no tanque. Sofre uma diluição, na verdade, no último processo. O último processo é feito um pouco mais diluído, com água, né? Então sofre uma diluição e chega em 11 graus Plato. Então em 11 graus Plato a gente passaria 11 ppm de oxigênio. Lembrando que existe uma saturação. Para água, considerando só água e oxigênio puro, isso está em torno dos 40 ppm, é bastante. Mas no meu caso, que faço com ar, a saturação está em torno dos 11, 12 ppm. É pouca coisa, às vezes não é o suficiente, dependendo do tipo de cerveja. Aqui a gente tem um bagaço de malte de um fabrico, lembrando que são 4 fabricos para essa cerveja, e essa é uma cerveja relativamente leve. Então aqui deve ter uns 500 quilos de malte úmido ou mais. Vou lá perguntar para o Hernani. Depende muito do tipo de cerveja que é feito, mas essa cerveja que está sendo produzida hoje, que é que eles mais produzem, gera uns 1.800 bagaço de malte, todos os dias, 7 dias por semana. Pensa quanto malte que é. Aqui é destinado à alimentação de vaca leiteira. Então, é uma das principais destinações do malte, né, como suplemento na alimentação animal, seja de porco, de boi, até de galinha, eu acho, é possível. Mas aqui vai especificamente para vacas leiteiras. Eu acabei de perder aqui a remoção de mais um bagaço, então é removido na enxadinha. Mostra a enxadinha aí. Então é puxado na enxada mesmo. É uma enxada lisa, obviamente, né? E aí depois vem o sistema de limpeza e ele vai empurrando o resto para fora, ó. O mosto entrou no fermentador, é hora de começar a fermentação. A fermentação ela começa com a inoculação da levedura. Aqui na Providência, eles fazem gerenciamento da levedura, então eles aproveitam a levedura de um tanque para passar por ele. Infelizmente, quando eu cheguei, já tinha sido feita a inoculação, porque já tinha passado o primeiro mosto do tanque. Então, como eu falei, são 4 fabricos. O primeiro já tinha sido passado, já tinha sido inoculado. É uma levedura de 6ª geração que eles estão utilizando. Eles utilizam a levedura por 6 gerações aqui. Então, o que acontece é que esse formato cilindrocônico do tanque, ele é feito para armazenar a levedura aqui embaixo. Então, eles retiram a primeira fração de levedura, que é a levedura que decantou muito rápido, que morreu prematuramente. Elas não servem para fazer cerveja. Tira essa primeira fração, que dá uns 30, 40 litros. Geralmente você faz isso de forma visual. E aí depois você tem uma camada de leveduras bastante espessa e bastante viável. O Hernani disse que eles estão usando 70 litros dessa levedura para iniciar um tanque de 10 litros. Mais ou menos um dia começa a ter atividade de fermentação. E você pode ver nitidamente essa atividade de fermentação pela quantidade massiva de CO2 que sai. Esse tanque aqui, ele está em atividade de fase exponencial de crescimento. E deem uma olhada na saída de CO2. Isso aqui é o tanto de CO2 que está saindo. Às vezes não é tão impactante no vídeo, mas é muito CO2 saindo. Acho que dá para ver como borbulha aqui. Isso aqui é um sistema para o CO2 poder sair. Ele passa por uma água com sanitizante e a bactéria ela não conseguiria voltar por essa linha, porque a pressão está nesse sentido, né? Agora começou a transferência da mosturação, da tina de mosturação para a tina de clarificação.
olha como vem o bagaço de malte. O bagaço não, na verdade o mosto junto com o bagaço, né? Vai vindo as facas, essas facas elas são responsáveis pela homogeneização do bagaço de malte e pela formação da cama de malte. Elas são assimétricas, então o que está desse lado não é igual ao que está do outro lado, justamente para não criar caminhos preferenciais. O motor que se utiliza aqui é um motor com uma redução muito grande. É um motor muito, muito forte que gira muito devagar, para dar conta de conseguir passar por essa cama de grãos e cortar elas para deixá-las bem homogêneas. Então está passando ali, ó, e vai, e vai. É uma bomba que ela tem uma cabeça um pouco maior, um corpo um pouco maior, e ela é capaz então de passar esse sólido, esse líquido, né, esse líquido bastante pastoso, cheio de sólido. Um processo bastante legal, bastante bonito de ver aqui, embora na imagem acaba ficando um pouquinho difícil por causa dentro da tina, né? Paralelo a isso, já começou a fervura desde quando a gente chegou, e dei uma olhada como a fervura é intensa. Então está aqui o mosto fervendo, podem ver que fica bem perto aqui da borda, é bastante mosto, e aqui é muito importante, essa etapa ela tem que ser aberta, o vapor tem que sair. E mesmo assim a gente não vê vapor saindo aqui, porque tem uma chaminé bem dimensionada e essa chaminé ela puxa muito bem. Tanto que o sentido aqui que a gente vê é de fora para dentro. Então o ar aqui a gente consegue ver nitidamente entrando e indo lá pela chaminé. É uma chaminé bem dimensionada. Já vi equipamentos onde a chaminé não está bem dimensionada que isso sai para fora. Sai para fora é triste para o operador, porque aqui fica calor. Hoje está um bom dia, né, Hernani? Hoje É um bom dia mais fresco, porque não é perigoso. Eu dei muita sorte, porque aqui é quente, né? Toda cervejaria é quente. Essa parte aqui, pelo menos. É de praxe fazer a correção do extrato final, para bater o extrato final certinho. Então, isso acontece por meio da adição de extrato de malte. Isso aqui é basicamente um mosto onde a água foi evaporada. Então, ele já fez as contas ali, já tem planejado quanto que ele coloca. Então, essa é a última etapa? Então, nesse último fabrico, é adicionado o extrato de malte. E aqui está o final da mostura. Olha a base que eu falei para vocês. E aí, passando, esse é o restinho que vai passar ali para clarificação. Voltando agora para a fermentação, eu queria mostrar para vocês que todos os tanques são monitorados dia a dia por um operário, por quem está responsável. Eu vou pegar um aqui que parece que está bastante... Bom, peraí, vamos achar um aqui. Vocês podem ver, ó. Todo tanque tem essa ficha aqui de o que está acontecendo com ele, o que aconteceu. Vamos pegar essa aqui e dar uma olhada nela. Então, essa cerveja aqui, ó, tem um acompanhamento da fermentação aqui. Então, dia 9 de 11 de 2020, ela estava com extrato de 6,55. Ela já fermentou, então. Ela já tinha sido fermentada. Talvez
da último processo de fervura antes de entrar no tanque. Está acontecendo aqui o último agora, vamos lá dar uma olhada. Já passou 30 minutos de fervura e agora vai ser feita a primeira adição de lúpulo. Então vai entrar esse lúpulo cadertal ultralixo. Essa hora, dependendo de como está o vapor, dá certa tensão de subir aqui tudo. Acontece bem, Fernando. Não, ele abaixa o vapor que está ali para não acontecer no caso de subir muito. Então aqui não aconteceu, não subiu nada, né? E agora ele subiu um pouco o vapor, ó como já sobe a espuma. Sobe aí um pouco o vapor. É até perigoso. Então tá aí, ó, bem rigoroso. Essa é uma boa fervura, porque é uma fervura que ela vai ser capaz de evaporar precursores de aromas ruins depois da cerveja. Principalmente um precursor chamado SNM, precursor do DNS, que é o cheiro, o aroma de inclusive que a cerveja pode ter. Agora vai entrar aquele suplemento de vinho. Mesmo que eu usei lá em casa, a diferença aqui é a escala. Saca só a diferença de escala. Aquele pozinho que eu joguei lá e fiz isso aqui. E é isso, pessoal. A conclusão eu deixo: a cerveja é um exemplo do nosso cotidiano, não apenas no que se diz respeito à preparação desse produto em suas diversas etapas, mas também no controle de qualidade necessário para que seja consumido sem risco à saúde. As características físico-químicas da cerveja, elas permitem igualmente a sua inserção como tema motivador para aulas de química e de biologia no ensino médio, bem como em disciplinas de formação de professores, dada a riqueza de conteúdo que envolve sua fabricação e seu controle de qualidade. Por hoje é isso sobre a química da cerveja. Espero que tenham gostado e até logo.